Calorimetria. Esse foi o assunto cobrado pela aprendiz de marinheiro na questão de número 37, na prova do ano de 2020, a prova amarela. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares, eu sou o professor Luiz Antônio. Se você tem dúvida nesse assunto, em calorimetria, se você fez a prova da aprendiz e você errou essa questão, ergue a tua cabeça, continua estudando, continua focado, que em um momento a tua vitória vai chegar. Então vamos resolver a questão de número 37, que envolveu os conceitos de calor sensível e calor latente. Você que não sabe o que é isso, fica com a gente até o final, que eu vou fazer uma revisão com você. Um forno capaz de fornecer 3.000 calorias por minuto é utilizado para derreter metal. Deseja-se utilizar esse forno para derreter uma peça de alumínio de massa M igual a 300 gramas, cuja temperatura de fusão é 660 graus. A peça de alumínio é colocada no forno com uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. O tempo mínimo necessário para o derretimento completo da peça de alumínio, desprezando quaisquer perdas de energia, será de quanto? A questão nos deu algumas informações, alguns dados, como o calor específico do alumínio, que é 0,2 calorias por grama de grau Celsius, o calor latente de fusão do alumínio, que é de 94 calorias por grama. E nós temos que encontrar o tempo necessário para que a peça de alumínio seja completamente derretida. Então, nós temos que utilizar dois conceitos diferentes da calorimetria. Um é o calor sensível, o outro é o calor latente. Eu vou destacar no texto algumas informações importantes que nós vamos utilizar. A primeira informação importante é a quantidade de calorias que o forno fornece. São 3.000 calorias por minuto. Isso quer dizer que a cada 1 minuto o forno consegue aquecer, consegue fornecer a energia de 3.000 calorias para a peça de alumínio. A massa da peça de alumínio, 300 gramas, a temperatura de fusão do alumínio, que é de 660 graus, isso é muito importante, a temperatura inicial, que é de 30 graus, e o calor específico do alumínio, bem como a sua latente de fusão do alumínio. Bom, vamos lá. Temperatura de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura ao qual o alumínio ele começa o seu processo de derretimento, ou seja, ele começa a passar do seu estado sólido para o líquido. A definição de fusão é essa, é a passagem do estado sólido para o líquido. No caso da água, isso acontece a temperatura de 0 graus Celsius, que a água passa do seu estado sólido, ou seja, do gelo, para o estado líquido. Na verdade, é a temperatura em que acontece a fusão. Eu vou fazer um gráfico aqui para você entender melhor esta situação descrita no enunciado. Então, coloquei aqui um plano cartesiano, onde no eixo horizontal nós temos o Q, que significa quantidade de calor ou quantidade de calorias, e no eixo vertical nós temos a temperatura. Observe que eu marquei aqui no eixo vertical a temperatura inicial da barra de alumínio e a temperatura ao qual o alumínio vai iniciar o seu processo de fusão. Ou seja, inicialmente, essa barra de alumínio ela vai ter que ser aquecida e a temperatura dela vai ser elevada de 30 graus Celsius para 660 graus Celsius. Quando ela chegar em 660 graus Celsius, ela vai iniciar o seu processo de derretimento, só que ela vai permanecer nessa temperatura até que a barra de alumínio se derreta completamente. Então, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Inicialmente, a barra de alumínio ela será aquecida de 30 graus Celsius até 660 graus Celsius. Nesse segmento de reta que você está vendo aqui, ó, isso aqui representa exatamente a temperatura da barra de alumínio em função da quantidade de calorias. Então, nesse primeiro estágio aqui, nós temos o que nós chamamos de calor sensível. O calor sensível é quando há mudança de temperatura, mas não há a mudança do seu estado físico, ou seja, nesse trecho aqui, a barra de alumínio ela continua ainda no seu estado sólido, continua ainda sendo uma barra de alumínio e a sua temperatura vai mudar, vai ser elevada de 30 graus Celsius para 660 graus Celsius. Posteriormente,
quando chegar à temperatura de 660 graus Celsius, o alumínio vai iniciar o seu processo de derretimento. Então, ele vai permanecer na mesma temperatura de 660 graus Celsius e vai continuar recebendo calor. Você pode observar que não haverá mudanças de temperatura nesse estágio. Desse ponto aqui até esse ponto aqui será exatamente o estágio, o processo de derretimento do alumínio. Nesse estágio é o que nós chamamos de calor latente. O calor latente é quando há mudança no estado físico da substância, mas não há mudança de temperatura. A temperatura ela permanece constante. Nesse estágio aqui, a barra de ferro vai receber uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, e nesse segundo estágio aqui, a barra de alumínio vai receber uma outra quantidade de calor, mais uma quantidade de calor, para que ela seja completamente derretida. Q1 é chamado de calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? Vou colocar aqui, ó. Q1 é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Aqui eu vou chamar a variação de temperatura de ΔT, tá bom? Não vou botar ΔT porque na mesma questão envolve tempo. Você pode observar que nas opções nós temos tempo. E o tempo eu vou utilizar o T. Então nós vamos fazer conta aqui, ó. A quantidade de calor necessária vai ser 300. 300 é a massa da barra de alumínio, ok? Isso foi falado no enunciado. O calor específico do alumínio, esse Czinho aqui, é o calor específico do alumínio, que é de 0,2. E esse ΔT aqui é a variação de temperatura. Mas observe, é a variação de temperatura de 30 graus para 660 graus. Ou seja, uma variação positiva de 630 graus. Efetuando toda essa multiplicação aqui, nós vamos obter 37.800 calorias. Isso quer dizer que para elevar a temperatura da barra de alumínio de 30 graus Celsius para 660 graus Celsius são necessárias 37.800 calorias. Ou seja, à medida que o tempo vai passando aqui, ó, de 0 até esse ponto aqui, nós precisamos de 37.800 calorias. É a quantidade de caloria do primeiro estágio. Agora nós vamos calcular a quantidade de calorias do segundo estágio. Mas no segundo estágio, o calor é latente, não há mudança de temperatura e sim mudança de seu estado físico. Então, eu vou colocar Q2 aqui, a fórmula para calcular o calor latente, e esse latente é latente de fusão, ok? É a massa vezes o que chamamos de latente de fusão. Então, a quantidade 2 de caloria, Q2, vai ser igual a 300 gramas, que é a massa da barra de alumínio. Esse latente, isso aqui ficou feio, eu vou apagar e vou escrever de novo, ok? Isso aqui é latente de fusão. Esse valor latente de fusão foi dado na questão. Está aqui, latente de fusão do alumínio, 94. Então, vamos multiplicar 300 vezes 94. Então, a quantidade de calor necessária para que o alumínio derreta completamente, já se encontrando na temperatura de 660 graus, é de 28.200 calorias. Efetuando essa multiplicação aqui, 300 vezes 94, você vai obter 28.200. Eu peço que você confira aí, tá? No seu papel, aí para ver se eu não errei a conta, tá bom? Eu fiz a conta aqui no meu rascunho aqui. Então, a quantidade de calorias totais que a barra de alumínio precisa é a soma de Q1 mais Q2. A quantidade total vai ser, então, 37.800 mais 28.200 calorias. A quantidade total de calorias necessárias, 66.000 calorias, pessoal. Bom, não acabou ainda, né? Não acabou ainda porque agora a gente tem que determinar o tempo. Mas
Vou colocar esses 66 mil calorias aqui no gráfico, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui foram necessárias 66 mil calorias para que a barra de alumínio se derretesse completamente. Bom, agora nós vamos voltar lá no texto da questão, lá no nosso enunciado, e vamos observar a primeira informação que a questão nos deu. Ó. O forno é capaz de fornecer 3.000 calorias por minuto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 1 minuto o forno fornece 3.000 calorias. Então eu quero saber o tempo necessário para que o forno forneça 66 mil calorias. Então podemos colocar na forma de fração aqui, ó. Vamos dividir 66 mil calorias por 3.000 calorias. Afinal de contas, a 3.000 calorias não é a quantidade de calor que o forno fornece em 1 minuto? Bom, aqui nós podemos cancelar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo e posteriormente dividir 66 para 3, pessoal. Isso vai dar 22. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C, 22 minutos, ok? Se essa solução foi legal para você, inscreva-se aí no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.